Fala galera, apertem os cintos porque hoje é dia da nossa primeira viagem elétrica. Esse é o Suave na Nave, o podcast ABVE, comigo, Davi Bertoncello. E para começar com o pé direito no acelerador, trouxemos um convidado especial para esse primeiro episódio. Então, sejam todos muito bem-vindos a bordo, porque aqui a conversa é fluida, a energia é limpa e o papo acelera sem ruídos. Senhoras e senhores, com vocês, o nosso super convidado de hoje, uma pessoa que não só acompanha, mas escreve a história da mobilidade elétrica no Brasil. Ele que já esteve dos dois lados do balcão, montador, indústria, e agora é linha de frente da eletrificação no Brasil, seja atuando como executivo da GWM, seja pelo seu papel fundamental na BVE. Ele tem visão, tem carisma, tem experiência e tem muita ideia para trocar com a gente. Então, sem mais delongas, recebam o cara que está ajudando a pavimentar o caminho para um futuro mais limpo e inteligente no Brasil, a quem eu tenho a honra de chamar de presidente. Com vocês, Ricardo Bastos. Olá, Davi, obrigado aí, né? Vamos começar o Suave na Nave. Após uma apresentação dessa, né, a gente vai ter que pegar muita coisa aqui, muitos temas aí da eletrificação, o que a gente está fazendo, né, o que está acontecendo. Obviamente, todos ali na BVE e alguns também nos parceiros aí que estão com a gente nessa jornada, mas eu acho que é um grande caminho. Vamos começar a falar, é uma honra também estar nesse primeiro podcast, muito emocionante, acho que temos muitos temas aí para colocar, comunicar para as pessoas e vamos em frente, que esse Suave na Nave vai ser suave no início, mas talvez a tente até dar uma acelerada nele. Obrigado mesmo, Ricardo. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta que eu já respondi algumas vezes, que é como o seu paraquedas caiu em mobilidade elétrica. Eu digo isso porque minha filha de 8 anos, quando eu comecei, eu não conseguia explicar para ela o que era mobilidade elétrica, né? Porque ela falava, papai, mas por que você escolheu? Como que é isso? Então, assim, costumo dizer que as pessoas, as boas cabeças, caem de paraquedas na mobilidade elétrica. Eu queria conhecer um pouco da sua história. Bom, eu tive um caminho que talvez seja um pouco a experiência que a gente teve aqui dos consumidores no Brasil. Eu comecei com os híbridos, né? Ainda sem o plug-in, sem a necessidade de você carregar na energia, mas já usando energia gerada pelo próprio veículo, né? Então tive essa experiência exatamente aí uns 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, obviamente, na introdução dos veículos híbridos aqui no Brasil, de uma montadora importante. Então foi o meu primeiro contato aí de entender como é que é esse funcionamento e qual o papel da eletrificação na ajuda, né, no transporte para você descarbonizar, ou você tirar aí o ingrediente aí da queima de combustível, né, pelo menos reduzir essa poluição, né, esse foi o objetivo. Obviamente a entrega era menos consumo de combustível, no caso dessa primeira experiência, mas depois passei para os plugins, né, aí já mais recente, né, com a montadora que eu estou hoje trabalhando, a GWM que você citou. Então aí já fui aprender um pouco mais dessa questão da eletrificação, porque aí você tem que entender mais coisas, né? A gente tem que compreender todo esse passo. O veículo híbrido plug-in, ele já é muito mais parecido com o elétrico do que propriamente com o veículo a combustão. Então já é um caminho onde a gente tem que entender melhor baterias, né? Você passa a ter baterias de maior performance. Obviamente você precisa carregar o carro na tomada para você tirar o máximo dele e aí realmente poder até mesmo usar o veículo sem poluir, né, nas cidades e ainda manter uma certa autonomia caso você precise viajar. Mas foi assim que eu entrei, foi nessas experiências profissionais em montadoras, né, e agora entrando nessa agenda, também com o elétrico, e aí também agora hoje eu estou num híbrido plug-in, mas também já experimentei o elétrico e é apaixonante. E aí tem uma coisa a mais, que torna a tecnologia ainda mais apaixonante. O carro elétrico é muito gostoso de dirigir, é muito prazeroso. Então você tem a entrega ambiental e também o prazer de dirigir. Foi assim que eu entrei e é assim que eu não quero sair mais. E como você diria que foi o seu momento eureka, quando você olhou e disse, opa, aqui tem mais do que uma novidade, isso aqui me parece que veio para trazer uma grande mudança? Olha, eu acho que foi no retorno, quando você tem, obviamente, a colocar os veículos à disposição, e aí nós trabalhamos muito com políticas públicas desde o início. Era importante que a gente tivesse algum apoio, né, parte do poder público, seja a prefeitura,
né? Tivemos, por exemplo, em São Paulo, ainda temos o rodízio, tivemos outras ferramentas, IPVA, a própria redução de impostos, e sempre houve alguma contribuição. Embora isso fosse importante para passar ao consumidor. Então esse retorno que a gente tem é dessa experiência do consumidor devolvendo isso, né? Ou do consumidor, das pessoas, na verdade, a sociedade devolvendo. Quando a gente chega hoje, por exemplo, no ônibus elétrico, né, e a gente já tem vários circulando em algumas cidades aqui do Brasil, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai ter mais, o retorno para a sociedade é ainda maior. O carro a gente vê, quem está usando, ou no aplicativo, ou táxi, enfim, mas quando a gente vai para o transporte público, o retorno é ainda maior. Então, você sentir isso e ter esse retorno, quem anda no ônibus elétrico, quem está mesmo do lado de fora e vê um ônibus elétrico passar, que não vai ter barulho no ouvido dele, não vai ter poluição, você não quer deixar de ter ônibus elétricos, você vai incentivar isso, né? Você vai apoiar essas ideias. Então eu acho que é assim que a gente tem a satisfação de por que você continua nessa jornada. É porque você está efetivamente fazendo algo pela qualidade de vida das pessoas e pela sociedade. Muito bom. E por curiosidade, você, como é um brasileiro típico, um apaixonado pelas naves, ou você começou a... O que veio primeiro, a sua paixão por carros ou você trabalhar na indústria e acabar... Conta um pouco. Olha, eu entrei na indústria ainda quando eu estava no começo da minha carreira. Estava morando em Brasília ainda. Então foi aí que eu me apaixonei. Nesse primeiro momento, um pouco mais de diesel, gasolina e etanol nas veias, né? Então foi o meu começo. Mas a indústria automotiva é uma indústria apaixonante, né? O carro, o automóvel, o caminhão, o ônibus, enfim, toda a nossa indústria de transporte, ela é apaixonante. Ela é uma indústria que mexe muito, seja pelo impacto econômico, né, que ela gera, seja pelo desejo das pessoas, pelo carro, né, especificamente aí no caso do carro. Mas é um setor assim que empolga bastante, cheio de novidades, tecnologia, é um setor que investe pesadamente. No nosso caso de Brasil, a gente tem uma indústria automobilística forte, então você tem aqui desenvolvimento de tecnologia, toda essa parte de empregos, todo o desenvolvimento, a conexão com a sociedade, de você trabalhar com universidades, com centros de pesquisa. Então é um setor que sempre me empolgou bastante. E aí quando a gente pode ainda colocar, além do etanol, né, que é um combustível renovável, você pode colocar também eletricidade nessa equação. E acho que mais à frente a gente vai ter também a questão do hidrogênio e outras fontes. Acho que isso não para, né? É uma jornada, e uma jornada cada vez mais limpa, e pela descarbonização, realmente é muito empolgante estar na indústria automobilística. E você diria que a gente já avançou muito no sentido da eletrificação? Se você fosse pensar ali no que seria o mundo perfeito para a eletrificação, você diria que o Brasil está em quantos %? Olha, eu diria que a gente está ainda bem no início, tá? Eu acho que ainda tem muito a ser feito, não só no Brasil, talvez no mundo todo ainda. A eletrificação, mesmo a China, por exemplo, que está um pouco mais avançado, ainda tem muito o que fazer. A China está muito avançada nas cidades grandes, nas cidades maiores, onde foi necessário fazer políticas fortes, né, robustas, para a adoção da eletrificação, nos ônibus, nos carros, enfim, nos caminhões, em todo o transporte. Então você ainda precisa avançar muito. Mesmo a China, nós estamos falando ali algo como 30% das vendas serem de veículos elétricos ou híbridos plug-ins. Ainda tem muita coisa para avançar. Mas a gente sabe que isso está avançando no mundo. Obviamente não é só a China, a Europa. Estados Unidos agora a gente precisa ver o que vai acontecer, mas também de toda forma, qualquer coisa que aconteça é apenas um soluço, porque o caminho é esse da descarbonização do meio ambiente e ele não vai mudar. Então eu acho que o Brasil ainda precisa se inserir mais, né? Já crescemos muito, a gente acompanha as estatísticas da BVE, tudo que está acontecendo, não só nos carros, mas nos ônibus, nos caminhões, nas entregas de última milha, né? Principalmente o pessoal de transporte de vans tem crescido muito, principalmente o uso de trabalho. Então eu acho que a gente já está no começo dessa jornada, vamos lá, talvez nos 10, 15% iniciais de uma jornada, mas é um capítulo importante. Eu acho que a cada ano a gente vem crescendo e acho que esse é o sinal mais importante. Você começou citando um pouco do papel das montadoras chinesas que vem revolucionando. Eu queria te perguntar um pouco sobre como você enxerga o papel das montadoras tradicionais neste contexto. Olha, eu acho que esse caminho para a eletrificação é um caminho sem volta. O que a gente vai enfrentar, obviamente, talvez
tenha sido reflexo disso, é talvez um exagero inicial no sentido de tudo elétrico e vamos acabar com o carro a combustão, né, por um decreto, por um estabelecimento de uma meta, onde você tinha muito desejo realmente de avançar, mas não foi entendido toda a equação, principalmente quando a gente olha a fonte de energia. Então, talvez alguns movimentos que a gente viu que aconteceram no mundo recente, parecendo um retrocesso, não foram. Foram talvez uma correção de rumo, que não foi o caso do Brasil, né? O Brasil não teve uma política forte de incentivos, onde esses incentivos terminaram ou alguma coisa aconteceu e o Brasil teve que voltar. A nossa jornada ela é diferente, ela é uma jornada mais consistente, baseada em investimentos privados, em aceitação e desejo do consumidor a partir da experiência que ele tem, do acesso a novos modelos. Aí o papel da China foi importante, né, no sentido de trazer mais modelos, mais oferta de opções para o consumidor brasileiro. E aí a gente teve também, em paralelo, uma redução de preço. Né? Eu acho que alguns segmentos no Brasil eles estavam muito impactados pelos veículos a diesel, cobrando preços muito altos pela entrega que eles tinham. E a gente teve aí no mercado, principalmente pelos eletrificados, aí toda a linha híbridos plug-ins e elétricos, chegando e oferecendo altíssima tecnologia, carros muito completos, e aí é uma coisa que a China consegue ter isso pela escala que ela tem, né, em todos os ingredientes, câmeras, sensores, tudo que a gente vê no carro, de segurança até. E eu acho que isso foi um impacto muito positivo. Então a nossa jornada ela é muito mais consistente, não acelerada, talvez como a gente viu no começo na Europa, depois ela teve uma estabilidade, mas não uma queda, uma diminuição no ritmo de crescimento, mas o nosso ele tem sido um crescimento constante. E muitas vezes até nos surpreendendo. Eu, como presidente da BVE, tenho errado todas as minhas previsões, porque eu coloco sempre, sou superado, e aí isso é uma boa coisa de acontecer pelos números que a gente tem a cada ano. Isso vem acontecendo mesmo, a gente é provocado e precisa colocar no papel. E no final das contas faz parte, né, como dirigentes dessa indústria, que a gente olhe para trás e não para frente quando você vai colocar isso no papel, né? Então, realmente a gente tem sido muito bem surpreendido por esses números. E eu queria que você já começasse, então, quando a gente fala desse começo de escalada, a imaginar um pouco mais lá na frente. E queria que você comentasse sobre quando ou como você acredita um dia, como que vai, para onde vai apontar o nosso mercado de elétricos usados. A gente vai ter um mercado forte no Brasil. Esse é um tema talvez importante da gente comentar, porque muita gente hoje, quando vai comprar um carro elétrico, acaba escutando sobre desvalorização. Eu queria ouvir de você sobre isso, presidente. Olha, quando você tem uma nova tecnologia que ela ainda não passou o ciclo completo, né, quando a gente fala do carro, nós estamos falando de pelo menos 10, 15 anos para você realmente saber, esse carro foi até o fim da vida útil, a gente sabe que vai até mais, mas pelo menos 10, 15 anos é um limite aí que você tem onde o carro ainda tem um valor interessante no mercado. A gente não chegou nesse ciclo ainda no carro elétrico. Né? Mesmo o híbrido plug-in, talvez no híbrido inicial, que hoje já não é mais a tecnologia dominante, ou pelo menos a tecnologia melhor hoje para os híbridos já estão usando, por exemplo, bateria de lítio, né? Então são coisas que hoje já estão diferentes do que estava 10 anos atrás. Claro. Então essa jornada ela não se completou. Então o que isso acontece? Esse ciclo ainda dá a impressão de que existem interrogações. Né? O que fazer com a bateria no final da vida útil? Eu ia te perguntar isso depois para falar sobre alguns desses mitos que a gente deveria enterrar de vez. Você já tocou o mito da bateria. É isso, a bateria ela vale muito dinheiro. Seja hoje no preço do carro, na composição do preço do carro, seja ao final da vida útil, ela ainda vai valer muito dinheiro. Né? Sendo que ainda ela pode ser utilizada para algum outro propósito, como ser um armazenador de energia. Ela não precisa necessariamente ser descartada após 10, 15 anos, que é mais ou menos aí o período que as baterias vão durar, talvez até mais. Vai depender, como todo ingrediente, do teu uso. Se você der cargas 2, 3 vezes por dia, a bateria vai ter uma vida útil. Se você der uma carga 1, 2 vezes por semana, talvez um pouco mais, ela vai ter uma vida útil muito mais longa. Então tudo isso está sendo feito agora, está sendo experimentado agora. E nós vamos ter esse ciclo, e esse ciclo tem avançado.
né? Na medida que nós temos carros com 2, 3 anos aí no mercado, ou talvez um pouco mais, onde as baterias continuam quase com a mesma performance inicial. Então isso está sendo avaliado pelo mercado. Então algumas dúvidas que estão principalmente no ingrediente principal do carro, que é a bateria, seja por final da vida ou seja por esse desgaste natural que acontece, e as baterias mais modernas cada vez mais se desgastando ainda menos. Então o que a gente vai ver? Carros com 8, 10 anos e as baterias vão estar quase que no mesmo cenário do inicial. O que vai acontecer? Esse carro, do ponto de vista do powertrain, do sistema dele, ele não vai perder valor. Ele vai ter, obviamente, um desgaste natural. Então ele tende a se aproximar, e eu acredito talvez até ser mais valorizado, ou menos desvalorizado, né, que é o caso, do que um carro a combustão. Porque o carro a combustão você vai ter uma troca muito maior de ingredientes do que um carro elétrico, né? E sabendo que você tem um sistema elétrico muito mais robusto, o restante você tem muito menos manutenção e trocas nesse veículo. Legal. É super importante a gente tocar nesses temas porque a gente vive na era da pós-verdade, né? Onde às vezes uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. E sobre carro elétrico a gente tem visto muito. Eu queria aproveitar inclusive para falar um pouco sobre, já que a gente está falando, né, sobre essa fake news e esse novo movimento, para fazer a relação disso um pouco com o que a gente está vendo a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos. Você é daqueles que acha que a eleição do Trump pode trazer mudanças fortes para a nossa indústria? Ou é daqueles que acredita que o protecionismo lá vira oportunidades para cá? Porque recentemente, acho que a última que eu ouvi dele foi que ele havia desativado 8.000 pontos de recargas disponíveis para os veículos oficiais. Enfim, então enquanto... eu queria entender o que você realmente pensa sobre essas primeiras ações do Trump e o que isso mexe no mapa mundo aí da eletrificação. Olha, os governos eles são passageiros, né? Eles acontecem, eles têm um período de inicial e um período de terminar. Obviamente o recado que tem vindo dos Estados Unidos, da gestão Trump, não é positivo para a eletrificação, né? Por outro lado, isso também tem data para começar e, a princípio, data para terminar, né? Agora, quando a gente olha a reação, né, a gente tem ainda internamente, dentro dos Estados Unidos, nem todo mundo aderindo a esse caminho contra a eletrificação. Pelo contrário, a gente olha a Califórnia, outros locais, estão mantendo as políticas que eles têm e a adoção de algumas métricas, né, alguns desafios pela frente, mantendo isso praticamente intacto. Obviamente, é um país que vai ser impactado de uma forma geral sem uma política nacional. Bom, o que acontece no cenário de fora? Os Estados Unidos já não era muito aberto à importação de veículos eletrificados, até porque a origem desses veículos é chinesa. Então, o aumento até de alíquota lá aconteceu no governo Biden. Foi. Né, foi antes do governo Trump. Então esse mercado, de certa forma, ele já estava fechado, ou pelo menos muito dificultado o acesso. A expectativa é que pudesse haver algum acesso via México, ou via, talvez até mesmo em algum momento para o Brasil. O México tem um acesso preferencial por conta do acordo da América do Norte, que eles têm o México e Canadá, que parece que isso também está sendo impactado. Então esse impacto talvez ele seja não tanto quanto diretamente no carro elétrico, mas o impacto mais desse fechamento de fronteiras dos Estados Unidos, que aí pode impactar a produção em outros países que já têm acesso aos Estados Unidos, como Canadá e México. O que isso acontece? Alguns investimentos que talvez tivessem sido programados para esses países, Canadá e México, com o objetivo de produzir veículos elétricos ou eletrificados e acessar o mercado americano, eles vão parar nesse momento. Eles vão ser, no mínimo, suspensos e aguardar um desfecho disso, pelo menos dessa negociação geral, que não é só de elétricos. Isso pode demorar algum tempo. Enquanto isso, obviamente, os recursos não vão ficar parados. E aí eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. Obviamente, a gente está recebendo investimentos importantes de montadoras chinesas. O Brasil hoje está na rota, até pela parceria, ao contrário, a parceria geopolítica estratégica que o governo brasileiro tem com o governo chinês, uma parceria de longo prazo, BRICS, todo esse cenário que a gente tem. Então eu acho que para o Brasil vai ser importante
a atração desses investimentos que já estão vindo, mas talvez até um investimento adicional que estaria indo para outros países, com o objetivo de acessar o mercado americano. Então talvez a gente consiga acelerar. Num primeiro momento não seria exatamente para o Brasil ser essa plataforma de acesso ao mercado americano, mas o Brasil talvez como um país com maior estabilidade para a atração de investimentos chineses. Então eu acho que isso o Brasil tem a ganhar muito, né? Já estava ganhando, já há muito investimento chinês a caminho, mas já até realizado, mas eu acredito que esse movimento pode sim beneficiar, não é o desejo, né? Ninguém quer ver o mundo fechado, o mundo com maior instabilidade, mas ele pode sim atrair, gerar o direcionamento de investimentos maiores ainda para o Brasil. E já que a gente já aqueceu as baterias aqui, eu queria falar sobre um outro tema muito importante, que é a questão de segurança. A gente tem visto muito... O tema tá realmente muito quente e é justo que esteja, porque como qualquer tecnologia nova, é claro que com segurança não se brinca. Eu queria entender a posição da ABVE em relação a tudo que a gente tem visto sobre seguranças e sobre a discussão com os bombeiros. Eu acho que a BVE não deixa de tratar a segurança como prioridade máxima, muito importante nesse momento, e principalmente quando a gente vai combater eventuais fake news e tudo mais que está acontecendo. Mas eu acho que o mais importante é a oportunidade. É a oportunidade de você pegar uma nova tecnologia que está chegando, uma nova tecnologia para uma indústria já consolidada, que é a indústria automobilística, e a gente estabelecer parâmetros similares do que a gente já conhece. Por exemplo, a utilização do Inmetro como certificador, ou pelo menos a determinação de alguns parâmetros, para você garantir padronização, ou pelo menos estabelecimento de alguns certificados no Brasil para baterias, carregadores, né? Você conhece muito o mercado aí de carregamento, a gente sabe que é importante que o carregador seja da melhor qualidade, do melhor procedência, e não só para o automóvel. A gente tem também todo o universo aí de produtos levíssimos, carregadores para patinetes, bicicletas, tudo mais. E muitas vezes as pessoas vão fazer isso em casa. Então, o carro, ele talvez seja esse primeiro que está puxando essa questão da segurança, e a BVE está trabalhando muito forte nisso, na parte de prevenção, né? Seja certificação de produtos, seja também no atendimento de normas para a instalação dos carregadores e todos os sistemas que são necessários, seja também no ataque à eventual necessidade de combate ao incêndio. Aí eu falo especificamente da questão da consulta do Corpo de Bombeiros, que nós temos trabalhado desde abril do ano passado. Né? É um trabalho que parece longo, mas ele não é. Ele começou através, primeiro, de uma consulta pública, onde a BVE foi até o Corpo de Bombeiros entender quais as razões e o que estava acontecendo, como que a gente poderia contribuir para que os bombeiros pudessem ser ainda mais eficientes na construção da norma que eles estão construindo. Então foi essa parceria estabelecida com o Corpo de Bombeiros desde o início. Nós estivemos com ele e ajudamos ele com missões internacionais na China, na Alemanha, recentemente nos Estados Unidos. Eles participaram de uma reunião com todos os bombeiros dos Estados Unidos, todos os estados americanos, eles participaram de simulados lá. Foi um trabalho da BVE, com alguns associados da BVE que ajudaram a abrir essa porta nos Estados Unidos. Então a gente trabalhou muito forte com eles, inclusive Noruega também, fizemos várias videoconferências e deixamos, obviamente, o Corpo de Bombeiros entender o que está acontecendo no mundo. E não existe nada perfeito no mundo, porque a tecnologia está chegando. Mas há uma coisa muito importante que eu acho que isso ficou claro. O automóvel elétrico é um automóvel. Ele não é diferente de um automóvel a combustão. E no momento que ele está carregando, é talvez o momento mais seguro da utilização desse veículo. Porque tanto o carregador quanto o veículo, ele tem sistemas muito robustos de proteção. Identificação de qualquer anomalia ou sinais de diferenças, mesmo temperatura ou qualquer anomalia que esteja acontecendo nesse processo de abastecimento. Então, dessa parte, a gente conseguiu mostrar muito o que está a tecnologia embarcada no veículo, no carregador, em todo o sistema que está gerenciando isso. Aonde tem uma preocupação que eu acho que é importante, e isso vale não apenas para o veículo elétrico, é com a instalação, a qualidade das instalações. Então a gente hoje também apoia muito o esclarecimento nos condomínios,
com os síndicos, com todo esse grupo que está hoje à frente aí vamos dizer, do gerenciamento da instalação de carregadores, ou pelo menos da autorização, para que eles tenham acesso às melhores normas e cobrem a utilização de profissionais capacitados, de equipamentos que sejam, obviamente, com maior controle do sistema de conexão com o prédio, com a casa, enfim, onde ele foi instalado. Então a BVE defende muito isso, nós estamos trabalhando muito forte. Eu acredito que, completando agora um ano desse início de trabalho com bombeiros, por exemplo, a gente possa ter aí, quem sabe, uma norma, e agora, pela informação que a gente teve, será uma norma nacional. Muito Pela bom. primeira vez o Brasil vai ter uma norma Muito de bom. bombeiros nacional. Muito bom. Minha pergunta agora é, eu acredito, assim, a gente sabe que é muito mais difícil construir qualquer coisa sozinho, e a mobilidade elétrica, ela traz um elemento muito importante quando a gente discute carro, né? Que carro, desde a década de 50, a gente sabe que o brasileiro é um aficionado, mas as novidades do carro, ela até então, antes da mobilidade elétrica, ela começava e terminava no próprio carro. Hoje não, hoje a gente sabe que quando um consumidor vai comprar um carro eletrificado, ele, né, pensa em todo ali o ecossistema. Eu queria perguntar para você como tem sido, ou se tem sido diferente para você esse momento desse trabalho em que pela BVE, como instituição, ela precisa buscar essas parcerias super diversas, com diversas entidades. Como que tem se dado esse diálogo público pelo avanço da mobilidade elétrica no Brasil? Olha, parcerias sempre são bem-vindas e tem sido uma determinação na BVE, não só na minha gestão, mas até antes da minha gestão, se buscar a construção de pontes. Nós não somos uma associação de montadoras, nós somos uma associação que representa o ecossistema da eletrificação. E atrás disso, né, nós começamos no ano passado, por exemplo, trouxemos para a associação da BVE uma empresa produtora de lítio. A CBL está conosco, porque a gente estava tendo muita pergunta, muita demanda sobre a questão de lítio, e nós procuramos eles para entender melhor esse mercado do lítio, e houve uma parceria tão boa que a CBL falou, eu quero entrar porque aí vocês estão trabalhando e eu posso ter aí futuros clientes que vão usar meu lítio, que já estão usando meu lítio, né? Na verdade estavam usando, mas eles exportavam o lítio, ele voltava na forma de baterias, mas quem sabe um dia a gente tem a produção de baterias no Brasil. Então essa parceria, ela começa também a atração de outras empresas que estão ligadas ao ecossistema da eletrificação, que estão conhecendo a BVE e estão vindo para nós, porque o propósito nosso é trabalhar pela eletrificação, para que isso cresça de uma forma orgânica, mas também outras entidades. Né? Nós não somos, como eu falei, nós não somos uma entidade que representa apenas montadoras, mas também temos montadoras conosco, de carros, de ônibus, né, de levíssimos também, importante. Daqui a pouco talvez a gente tenha também outros produtos entrando aqui, né, mais ligados ao transporte, mas eu acredito muito nisso, a gente tem que trabalhar com as outras entidades. Né? Temos parcerias com entidades de autopeças, de montadoras, né, que representam aí outros produtos, outros segmentos. No caso dos bombeiros, trabalhamos com o pessoal da construção civil, né, estabelecendo aí realmente uma parceria, porque grande parte do que a gente estava desenvolvendo acontecia em edificações. Então eu acho que a BVE sempre esteve aberto e agora, até com o crescimento da eletrificação, mais ainda trazendo parcerias e construindo pontes para que no final a gente possa oferecer para os nossos associados um ambiente mais estável, mais seguro para fazer negócios e que isso gere, ao final, qualidade de vida para as pessoas e retorno para a sociedade. Muito bom. E por falar em parceria, em ecossistema, eu queria trazer o tema de infraestrutura para essa discussão. Infraestrutura, poxa, me lembro em 2019, o primeiro dado da BVE, a gente dava conta de que o Brasil tinha 350 pontos de recargas públicos. Hoje estamos chegando a 15 mil pontos de recargas públicos e semipúblicos, com presença em 25% dos municípios brasileiros. Se a gente for pensar um país de dimensão continental, diria que esse trabalho tem acontecido. Mas queria entender com você
quais são os desafios enfrentados para expandir ainda mais essa infraestrutura. Porque esse também é um tema, diria, cascudo. É um medo de quem não tem o carro elétrico. Veja, quando você tem o carro elétrico, você costuma, em algum tempo, você vai se habituar muito bem à ideia de como você vai carregar, o que você vai fazer. Mas quando você não tem o carro elétrico, esse ainda é um medo. Eu queria que você falasse um pouco sobre infraestrutura, sobre esse crescimento que aconteceu até de forma mais acelerada nos últimos anos do que as vendas dos elétricos. E qual é o caminho para o Brasil realmente ser referência em infraestrutura de recarga? Olha, essa pergunta eu deveria devolver para você, porque você é o especialista nisso e o teu trabalho junto à tua empresa, mas obviamente principalmente a BVE, é importantíssimo para que a gente tenha, obviamente, a qualidade, até mesmo desses números que você falou. Obrigado. Chegando aí a 15 mil carregadores, parece pouco ou muito, ninguém sabe, né? 15 mil é pouco ou muito, eu recebo muito essa pergunta. Na verdade, a impressão que a gente tem é que tem crescido, tem sido importante, principalmente para as cidades, mas a gente sabe que o Brasil é muito grande. Então, quando a gente olha outras regiões do Brasil, não apenas Sul, Sudeste, que está razoavelmente atendido de acordo com a demanda, né, que acontece, a gente precisa avançar ainda em outras regiões do Brasil. Né? Brasília, por exemplo, é uma ilha nesse processo, e Brasília tem crescido muito, né, e puxado ali o Centro-Oeste, mas a gente sabe também que a gente tem os corredores. Né? Não adianta a gente ter locais Centro-Oeste muito bem ali, talvez na região de Brasília, Ceará ou Pernambuco, mas se a gente não conectar esse Brasil, ninguém vai poder sair com um carro lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e até Fortaleza. Esse é um sonho, mas na verdade é um trabalho, né? A gente sonha para chegar nele e estamos avançando. E é outra coisa importante, que eu acredito que vai mudar muito agora a percepção, são os carregadores rápidos e ultra rápidos. Né? As pessoas, às vezes, quem consegue ter a proximidade, ele vê o carregamento, mas pensa assim, eu tenho que deixar meu carro 5 horas, 6 horas, ou durante a noite carregando. Mas, na verdade, hoje você pode ter um carregamento de 20 minutos, 15, 20 minutos, meia hora, né? Dependendo aí o de oportunidade, você consegue rapidamente carregar um veículo no carregador rápido. Então, com essa chegada dessa, não diria nova tecnologia, mas a disponibilidade maior de carregadores rápidos, que existe a necessidade de investimento. Né? Você não é um carregador que eu vou colocar ali no shopping, eu vou colocar no lugar. Existe a necessidade de também fazer um cálculo financeiro, de rentabilidade. Esse carregador precisa ser remunerado na maioria das vezes. Então isso está avançando também de uma forma, eu diria, muito sustentável. Esse ano a gente tem colocado na BVE que será o ano do crescimento, mas do crescimento dos carregadores rápidos, do crescimento qualitativo. Nós tivemos um crescimento, você falou dos números lá de pouco menos de 500 carregadores, chegar a 15 mil. Nossa meta não é dobrar isso esse ano, mas que o crescimento desse ano seja motivado principalmente dos carregadores rápidos e que eles estejam nas cidades, mas também nas rodovias. E uma das parcerias que nós temos buscado é com as concessionárias de rodovias, no sentido de apoiar e oferecer aí oportunidade deles terem o melhor sistema que funcione na demanda de cada rodovia. Obviamente você tem rodovias que têm uma demanda muito alta, outras menores. Tem rodovias que querem ter a frota própria, inclusive elétrica. Então, eu acho que esse sistema da infraestrutura ele vai avançando no Brasil, vai avançar, eu não diria em passos largos, mas em passos consistentes, e principalmente agora com os carregadores rápidos, que eu vejo uma ótima oportunidade para os veículos híbridos, plug-ins e elétricos crescerem ainda mais no Brasil. É importante você falar isso, é importante a gente trazer esse tema para quem está pensando em comprar um elétrico, um eletrificado, porque fica aquela sensação, né, será que eu vou conseguir rodar, será que eu não vou conseguir? E veja, andei falando sobre isso, né, o crescimento em carregadores rápidos no Brasil bateu 60% nos últimos 3 meses. Isso acontece principalmente porque já existe a identificação clara de que essa é uma oportunidade de negócio, né? Então, primeiro, se há 5 anos, quando a gente começou, você tinha a ideia de que um carregador rápido
funcionando, custava ali na base de 1 milhão, esse número hoje baixou de 4 a 5 vezes. Então, tenho visto, né, um pessoal de infraestrutura muito agitado, e quem faz o investimento de comprar o seu primeiro carregador tem sido comprar um 550 e tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria falar de um outro desafio também muito importante que a gente, ao longo de 2024, desde 2023, ouviu bastante, que é a história da produção nacional dos veículos elétricos. Quero saber mais, quero entender quando isso chega de verdade, porque em grande parte, né, das montadoras que anunciaram se falou em 2025 e a gente chegou em 2025. Então queria entender para onde isso vai. Tá bom, é só um exemplo para ilustrar que a gente falou da oportunidade dos carregadores. Ontem eu estava em Brasília e encontrei um amigo que vai viajar agora no Carnaval. Vai viajar com a família dele, tem a filha dele muito jovem, eles vão para Belo Horizonte. Então vão sair de Brasília, vão para Belo Horizonte. E eu perguntei para ele, e aí, você vai, ele tem um carro elétrico. E eu falei, você vai no seu carro elétrico? Ele falou, já fiz o meu roteiro. Opa! O que eu tenho que fazer é sair bem cedo, porque eu quero pegar o primeiro carregador antes das 6 horas da manhã, porque senão vão chegar todos os outros carros lá e eu vou ter que ficar na fila. Então, a questão dele já a demanda existe e ele já está se programando para ter o carregador disponível para ele no momento que ele vai precisar usar. Então, esse é um sinal de que realmente tem oportunidade de negócios com o sistema de recarga. Mas eu acho que, e também isso obviamente deve crescer ainda mais com a produção local. A gente está crescendo ainda com híbridos, com certeza esse ano híbridos plugins, né? Mais de uma empresa, não só associada a nós, outras empresas também estão fazendo, mas associadas a nós, pelo menos 2 empresas vão começar a produção de plugins esse ano. Então, inclusive são 2 fábricas que foram fechadas, eram fábricas de veículos a combustão, que estão sendo reabertas agora para a produção de plugins. Não sei aí o detalhe, cada montadora tem o seu segredo, mas talvez também tenha um elétrico nesse caminho, já agora, né, em 2025. Né? De novo, a gente sabe das ideias, dos anúncios, mas a gente sempre espera as empresas confirmarem. E eles têm que guardar esse segredo para que a concorrência não saiba. Mas plugins, com certeza a gente vai ter produção no Brasil a partir desse ano, uma produção mais forte. E isso deve representar no mercado mais segurança. As pessoas gostam de comprar o carro também feito no Brasil. Né? Isso é importante para dar essa confiabilidade. E o elétrico eu acredito que acontece esse ano. Se não for esse ano, por uma questão apenas de adiamento de algum projeto ou alguma coisa, ele acontece até o começo do ano que vem. Tá? Mas eu acredito ainda que, além da produção, nós vamos ter também a geração de conteúdo local. Esses projetos estão vindo para o Brasil olhando não apenas o mercado brasileiro, que a gente falou do investimento, principalmente o investimento chinês que está vindo para cá. O Brasil passa a ser uma plataforma de exportação também. E para a gente conseguir ter acesso aos mercados Mercosul, Colômbia, próprio México, que tem acordos com o Brasil, a gente precisa ter conteúdo local. E aí a gente consegue exportar o veículo para lá sem pagar imposto e muitas vezes ganhando da própria China, que tem que pagar às vezes a alíquota, que às vezes é 35%. Mas se a gente consegue produzir no Brasil e acessar esses mercados sem pagar imposto de importação, nós conseguimos uma grande vantagem, muitas vezes, sobre as matrizes que estão na China. Isso nos leva ao próximo ponto aqui, que políticas públicas. Recentemente eu vi o primeiro posto carioca feito ali por uma iniciativa do governo, Sandbox, bastante louvável. Mas eu queria entender um pouco de você como que está esse panorama, porque por vezes a gente, eu quero usar aqui a palavra certa, talvez meio atabalhoado ou não é muito centralizado, então você vê iniciativas diferentes que tocam no tema. Eu queria entender de você o que você acha que a gente precisaria para desbloquear isso, para que unificasse, enfim. Conta mais um pouquinho em que ponto você acha que o Brasil está em relação a políticas públicas para a mobilidade elétrica. Eu acho que você colocou muito bem essa falta de uma organização, de uma direção nacional. É isso que a gente mais sente falta, mas não apenas sentir falta. A gente está trabalhando por isso, principalmente em Brasília, no Congresso Nacional, mas o que a gente mais sente falta é de uma política nacional da eletromobilidade. Né? A gente, obviamente,
precisa de apoio, precisa de incentivos, principalmente nessa fase que a gente está de aceleração, de viabilidade, de geração de escala para a tecnologia, mas a gente não para apenas na questão de incentivos financeiros, né? Financiamento, BNDES, para os ônibus, caminhões principalmente, veículos aí de transporte de mercadorias, mas a gente precisa de uma política nacional, inclusive de carregadores, uma política nacional dos corredores de eletrificação, né, onde o poder público, muitas vezes, ele pode sim apoiar com medidas de incentivo, de investimento, de taxas de juros reduzidas, como a gente tem para outros setores, né, no Brasil, o agronegócio e tudo mais, mas que a gente possa também contar com uma política direcionando como isso vai funcionar. Às vezes você deixa a cargo totalmente do setor privado, ele vai fazer, mas se você, como poder público, direciona, né, principalmente quando a gente fala da aplicação dos corredores, né, das rodovias, das ligações que precisam ser feitas com infraestrutura, né, qual a definição dos investimentos de transmissão de energia, de tudo mais que está por trás antes da chegada do carregador, né? Se a gente tem uma política nacional sobre isso, e aí não é apenas um ministério, são vários ministérios, por isso o nosso trabalho também no Congresso Nacional, isso vai ajudar muito, para que a gente tenha um caminho único, olhando a infraestrutura ou o ecossistema completo, não apenas o veículo final. Nós temos já o programa Mover, temos algumas iniciativas que estão ajudando muito a produção do veículo, do produto final. Mas essa infraestrutura ainda precisa de um plano nacional de mobilidade elétrica para o Brasil. Estamos encaminhando aqui para o final, agora a gente vai para um quadro que chama Pergunta Secreta. Opa! Pergunta secreta, essa não é minha, não é da produção, é sempre algum expoente aí da mobilidade elétrica que eu vou te dizer depois, mas eu vou ler aqui a pergunta. Pergunta é: diante das mudanças climáticas que encarecem alimentos e transportes e das suspeitas do envolvimento do crime organizado no mercado de combustíveis, não seria essencial que o Brasil, para proteger sua soberania energética e o bolso do consumidor, adotasse um plano B, voltado à eletromobilidade? Com a atual sobreoferta de energia elétrica, essa estratégia não reduziria a dependência dos combustíveis, inibindo a atuação de grupos criminosos e aliviando o orçamento do brasileiro a longo prazo? Olha, eu acho que não deveria ser plano B, deveria ser um plano conjunto, né? Um plano, eu não diria paralelo, um plano sequencial. Porque quando a gente fala de descarbonização, obviamente nós temos biocombustíveis no Brasil já há muitos anos. Mas quando você chega e olha na realidade disso, o consumidor muitas vezes ele ainda escolhe o combustível fóssil, né? Então aí a necessidade cada vez mais se misturar biocombustíveis no combustível fóssil, né? Mas isso resolve parcialmente o problema, não resolve totalmente o problema. Até porque esses combustíveis, quando eles entram no veículo, eles são queimados. E no cano de escapamento está saindo poluição, sim, né, nas cidades. Muitas vezes essa compensação ela acontece, mas alguns quilômetros ou centenas de quilômetros distantes da cidade onde está acontecendo a poluição. Então nós precisamos olhar isso. O carro elétrico ainda é o único que não tem escapamento. Então ele é o carro que efetivamente entrega uma poluição zero quando aplicado no uso, principalmente no uso urbano, né, mas não só ele. Então, quando a gente olha esse cenário, a energia elétrica ela não é o plano B. Ela deveria ser o plano tão principal quanto o biocombustível no Brasil. Até porque a nossa energia ela é de fontes renováveis, fontes limpas. E muitas vezes gerada até mesmo pela biomassa, né, vindo aí do campo, vindo do agro. Então, a oportunidade não é qual que eu devo privilegiar, mas você trabalhar em conjunto. Né? Hoje, a gente recentemente tem visto aí a questão que está colocada pela ONS, né, de proibir a geração de energia solar. Olha onde chegamos, porque não tem consumo, ou o consumo está baixo. Então nós precisamos incentivar o consumo de energia, né? Acho que aí supera uma outra questão de fake news ou de dilemas talvez, de vai faltar energia elétrica. Não vai, né? O crescimento tem sido exponencial e de energia cada vez mais limpa. Estamos falando de energia solar, a energia eólica também tem crescido, tem sofrido um pouco, porque a energia solar realmente é muito barata e vai ficar cada vez mais barata. Então a gente precisa ter um sistema para utilizar essa energia. Então eu acho que se a gente puder contar cada vez mais com o apoio da eletrificação, desse Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, mas também
o apoio no plano de geração e distribuição de energia para que ela chegue lá na ponta vai ser muito importante. E aí você, obviamente, vai reduzir alguns problemas que a gente sabe que existem nos combustíveis líquidos. Mas eu acho que é um caminho de, vamos lá, de política pública, de direção, de não privilegiar uma ou outra, mas sim avançar, porque o Brasil tem muito a mostrar em termos de energia renovável. Tá respondido aí, meu amigo Clemente Gauer, que foi quem fez essa pergunta. Por acaso eu já desconfiava, viu? Mas na sua resposta, veja, eu já escutei ali alguns especialistas dizendo que o Brasil, em termos de mobilidade, ele, para quem gosta de poker, ele nasceu com a mão cheia, né? Então, assim, a gente tem um monte de tecnologia, um monte de coisa, enfim, a gente só tem que saber usar as cartas, não é mesmo? Mas, como toda viagem tem um destino, aqui no Suave na Nave a gente faz questão de pousar sem turbulência. Então, Ricardo, para fechar esse papo, quero te pedir 3 respostas rápidas. Vamos lá. Se pudesse deixar uma mensagem para quem ainda tem dúvida sobre me ligar para o carro elétrico, qual seria? Experimente. É isso. E vamos lá. Qual o maior desafio que a mobilidade elétrica no Brasil ainda precisa superar? Olha, eu acho que é talvez um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Seja a experiência, né? Realmente avançar no sentido de conhecer, experimentar a tecnologia, e do nosso lado aqui como entidade que está trabalhando para a formulação de políticas públicas, realmente ajudar o governo, ajudar as entidades a construir essas políticas que precisamos para avançar. Eu queria aqui falar mais um montão, mas a última aqui é, em uma frase, qual é a tua aposta para o futuro da eletrificação do Brasil? Será um crescimento sustentável com reconhecimento de qualidade de vida para a sociedade. Suas considerações finais? Bom, acho que primeiro vamos ver o retorno do nosso podcast, como vai ser aí, acho que foi um bate-papo excelente. Vamos continuar, porque acho que esse é o papel da BVE, é se aproximar mais da sociedade, né? Abrir mais os nossos desafios, os nossos temores, mais as nossas oportunidades. Eu acho que muitas vezes a gente tem que mostrar que a eletrificação ela chega para talvez até ser mais democrática, né? Você fazer um posto de combustível é muito caro o investimento. Hoje você consegue abastecer o carro na sua casa, né? E você pode, obviamente, gerar um ponto de abastecimento, como você falou, com carregadores às vezes rápidos, e você ter uma rentabilidade. Outra questão, veja os motoristas de aplicativo como estão felizes com os carros elétricos, né? Quando conseguem fazer uma equação boa de financiamento, de pagamento disso, e obviamente mais retorno financeiro para que eles possam cuidar da vida da família. Então acho que esse é o caminho. Nosso papel aqui é mostrar que essa eletrificação ela chega para ajudar o meio ambiente, mas ela chega também para ajudar a economia, para ajudar a sociedade. E ela pode ser, sim, e já é uma grande oportunidade de receita, de ganhos para quem está fazendo parte dessa eletrificação. Eu agradeço a sua participação e fico muito feliz por esse bate-papo. No fim do dia, a gente, né, já conversou muito sobre isso. O momento da eletrificação é falar aos não convertidos, porque ainda não me acostumei com isso, mas de vez em quando eu vou lá olhar um comentário ou outro na rede social, eu tenho haters. E aí o meu desafio é um hater meu que dirige um carro elétrico e continue acreditando que a plataforma de carros eletrificados não funciona, não vai decolar. Isso é muito difícil, mas a gente precisa. Esse é o começo de um diálogo aberto a toda a sociedade, em que a gente precisa realmente demonstrar as vantagens dos carros eletrificados e, claro, ser muito honesto, fazer uma reflexão diária sobre aquilo que a gente precisa melhorar. Muito obrigado, Ricardo. Esse foi o primeiro Suave na Nave. Obrigado. Obrigado.